Então estamos aqui começando mais um Soco Matinal, né? Por que que está sendo feito esse horário eu não imagino. Esse programa aqui tem extrema importância para o mercado financeiro. Sim. Ninguém dorme antes de conferir esse programa e hoje o Edson ele tinha mais o que fazer e decidiu sumir na hora da gravação do programa, então estou aqui para substituí-lo. Mas tem umas coisas que eu sempre quis mudar nesse programa aqui, que eu achei que estava diferenciado e a gente vai aproveitar essa oportunidade hoje. Então eu vou começar com o seguinte, Maria, você quer falar os índices? Vai começar assim. Quer ou não quer falar os índices? E se eu não quiser? Se você não quiser, a gente vai seguir mesmo assim. Aqui não tem esse tipo de coisa a mais. Então eu vou falar os índices. Obrigado. Então no Brasil, a gente teve o Bovespa operando o dia majoritariamente em queda, com destaque para as ações da Vale, que caíram mais de 1,3% depois do Donald Trump impor uma tarifa de 10% sobre os produtos chineses. É rodeio. Eu achei que ameaçar impor a tarifa. Nos Estados Unidos, a gente teve os mercados abertos de forma mista, né? De um lado, tiveram preocupações do mercado com eventuais tarifas que possam ser impostas, mas um discurso às vezes menos maluco do que imaginavam e a falta de ações concretas. Mercados da Ásia fechando sem direção única, com destaque para ações chinesas liderando os ganhos. Depois, o governo chinês prometeu direcionar, pelo menos nesse primeiro semestre, mais de 100 bilhões de yuans, ou seja, quase 14 bilhões de dólares, de fundos de seguradoras estatais por mercado de ações da China. Na Europa, mercados fechando em alta, destaque para Frankfurt e Londres, que renovaram recordes históricos. E nas commodities, você tem o minério de ferro subindo, com novas iniciativas da China e também preocupados aí com tarifas mais altas dos Estados Unidos. E preço do petróleo subiu moderadamente depois de perdas na quarta-feira. Bitcoin perto de 102 mil dólares depois de uma leve correção após essa forte alta com a posse do Trump. Nossa, o que é isso? Então, esse daí foi o resumo do narrador de rodeio Malheiros aqui, que a gente está tendo aqui hoje diante de nós. E agora a gente vai tentar entrar um pouquinho mais nessa discussão dessas notícias, porque do jeito que ele faz ali, isso aí pra mim podia até no final, porque não tem muita relevância nesse jeito. Você já vai, sabe aquele negócio quando tá subindo as letrinhas do jornal e tem o William Bonner falando boa noite? Pode pôr isso aqui como boa noite de hoje, que eu acho melhor. Vamos inverter essa ordem, que eu não gostei então, muito disso. Então foi pro final. Foi pro final, você tá vendo isso no final, porque no começo eu achei que tava atrapalhando. Então a gente vai começar aqui o programa com o quê? Com o resumo das notícias do dia. Olha, então o ministro Rui Costa fala em intervenção no preço dos alimentos. O que vocês acharam da intervenção no preço dos alimentos? O que será que eles vão fazer? Congelamento de preço? Uma volta do Sarney? Fiscal do Rui. Fiscais do Lula dessa vez. Fiscal do Exatamente. Eles estão tentando aí, né, fazer essa política de controlar esses preços aí, que é algo que não deu muito certo em 1986 com o Sarney, né? Até tem essa curiosidade aí que quando eles tentaram fazer isso aí justamente ali com os produtores bovinos, os próprios produtores ali se uniram, né, e falaram assim, ó, galera, a gente não vai aceitar vender esse preço congelado, porque os nossos custos de produção não estão congelados, estão atrelados ao dólar, principalmente aí também. Então, se a gente for congelar os nossos preços... prejuízo. A gente tomar prejuízo, exatamente. Então, por que alguém vai continuar fazendo isso? E agora, os nossos queridos aí do ministro da Casa Civil, Rui Costa, quer fazer essas intervenções para baratear o alimento. Será que isso vai dar certo? Agora, ele tem outras intervenções que ele pode fazer. Talvez quando fala intervenção nos preços dos alimentos, eles não queiram dizer diretamente um congelamento de preços, né? Porque a gente, gato escaldado, tem medo. Mas eles podem pensar numa melhoria de custos ali, eles podem pensar numa redução, talvez, de alguns impostos localizados, né? Algum subsídio, ou pode pensar na ponta final mesmo, nos supermercados, uma zeragem de tributo direto ali, que acaba tendo um efeito, né? Então eles podem fazer algumas coisas que sejam interessantes desse ponto de vista. Agora, se for de fato um congelamento de preço, começa a orar, porque a gente vai chegar num ponto grave. Acaba sumindo o produto da prateleira. Mas é interessante que o Sarney, ele tentou isso, chegou a laçar boi no passo, né? Porque o pessoal não queria mais vender. Mas não foi o primeiro. Mais de 2 mil bois. Assim, desde Roma tá dando errado. Não é uma coisa que começou, sei lá, o Brasil errou sozinho. Não, todos os países que tentaram fazer qualquer tipo de congelamento de preço necessariamente enfrentaram uma crise de escassez, né? Desse produto. Até recentemente, países como Venezuela e tal, chegaram a tentar algumas coisas assim, mas por pouco tempo, porque logo perceberam que não dava certo. Então, assim, eu nem acredito que seja congelamento de preço, porque é uma coisa tão... Deve ser outra medida. Deve ser outra medida, porque é uma coisa tão absurda, se for, porque não faz nem sentido no século XXI. Na reforma tributária também tinha já alguma coisa, né? Eles colocando todos os alimentos ali que estão nessa cesta básica do brasileiro já com isenção de tributos, né? Tentando já baratear também essa parte. Então, acho que pode ser uma dessas linhas aí que já vinha até na própria reforma tributária. Ou uma mudança na alíquota de importação também para produtos alimentícios. Isso costuma baixar o preço. Então, talvez alguma coisa onde o governo deixe de ganhar. Eu tô sendo muito otimista, né? Não tô, não? É que também tem um dilema do governo, porque
de um lado, a inflação dos alimentos bate muito na popularidade, né? Pô, o pessoal vendo a carne está subindo, o arroz, o feijão. Então, todos esses produtos básicos acabam tornando o governo impopular. E o que eles querem? Se reeleger em 2026. Então, de um lado, tem que ponderar isso aí. Porém, se for trazer um subsídio, por exemplo, redução de imposto, vai exatamente contra o que o governo está tentando fazer agora, que é aumento da arrecadação para conseguir controlar o déficit público. Então, ou seria desagradar, né, o mercado, vamos dizer dessa forma, e poderia, a longo prazo, gerar um pouco mais de inflação. Você se sente desagradado pela medida? É porque Não você tem falou o nenhuma medida mercado, você concreta. tá desagradado? Isso é o mercado. O problema é o déficit. Se baratear a comida, você vai achar ruim, Malheiros? Você fica chateado? Você me dá essa aspa? Malheiros Eu fica fico chateado chateado com o com déficit a público. queda do preço do Dos alimento? alimentos. Você Não é quer, queda. você quer essa manchete? Aumento mais lento. Primeiro que... Ó lá. Então, você me dá essa manchete, mas porque você, pra mim, você é o mercado. Porque se tem um consultor financeiro da maior consultoria, top 1 consultoria, do maior banco de investimentos da América Latina, se ele não é o mercado, quem é? Exatamente. Somos agentes do mercado. Eu acho que você é um agente do mercado, você é um agentão do mercado. Olha o seu tamanho, O Malheiro. mercado procura austeridade fiscal. É um do agentezaço do mercado. Então, olha só, você vê como a pessoa sai da Faria Lima, que nem tá na Faria Lima, mas a Faria Lima não sai dela. Ele já Exatamente. sabe Mas o outra discurso. possibilidade é a seguinte. Existe uma reunião que é feita a portas fechadas que eu não tô participando, onde eles introjetam esse assunto em você? Porque não é possível. Eu tava convivendo nos mesmos espaços que você. Eu não aprendi a falar esse idioma seu ensaboado, que você não responde nada de maneira objetiva. Você é o Mas eles próprio podem agente do testar mercado. um novo modelo. Que Estão é o te Be- convidando pra essa reunião, ô Godoy? Eu queria Não tô saber. sabendo. A mim não me convidam pra falar desse A jeito minha que ele postura fala. Qual que é a igual. primeira regra do Clube da Luta? Ah. Bom ponto. Então é isso. Então vamos Mas mudar de tem o assunto, modelo do porque Best isso aí, Before. a alimentação pega muita Faria Lima. Vamos trocar de tema, que o Mares aqui ele é um grande representante da Faria uma Lima. sugestão é isso. Brand seria o quê? Best Before, que é o modelo adotado nos Estados Tá até Unidos. falando inglês Então, agora. ao Fala invés dele. de... É o nome que eles dão lá. Que ao invés da validade ser uma data limite de até quando você pode consumir o produto, ela se tornaria uma sugestão de consumo. E dessa forma não é obrigar os mercados a Resumindo, jogar o a alimento população fora. que coma produtos vencidos. Exato. É isso É a que você... ideia do governo, não é minha. Que fique bem claro. Pô, e fica uma dica aqui, ó. Eu tenho uns amigos que trabalham na Ambev e eles falaram que a data de validade segura pra você beber uma cerveja ou uma bebida alcoólica é 3 meses. Se tá vencido até 3 meses, é tranquilo. Sabe que eu nem sabia que bebida alcoólica vencia? Outro dia, você lembra que a gente produziu aqueles... Tem tempo esse programa aqui? Não. Outro dia a gente produziu aqueles Negrones lá em 2022, né? Que era pra mandar pros clientes, a gente acabou não mandando. E aí achei umas Tá 3 até garrafas hoje. lá em casa. Não, eu comecei a beber elas, não passei mal não, tá? Tá de Tranquilo boa. ainda. E tava escrito que a validade era 6 meses. Pô, 40% álcool, vai sobreviver o quê naquilo? Acho que é o Nem a ambiente gente sobrevive perfeito, o direito. ambiente perfeito pra fazer uma foto. Exatamente. Fazer foto da síntese. Então, vamos continuar no tema aqui, Malheiros, que pegou coisa sensível, tema de alimentação e tal. Verdade. O dólar despenca. Quem faz essa pauta aqui é pró-governo, já vai repetir aí. O dólar E pior que não é, não. despencou após falas do Trump no Fórum Econômico Mundial. Quem faz a pauta? Ele chama Bruno. Despencou? Mas caiu bem, pô. Caiu bem. Caiu bem. E na verdade ele Para! tem... Dólar, a gente tá Raul. comemorando 10 centavos de queda do E dólar. na agora. verdade o Bruno tem uma tara quase que sexual pelo Milley. É verdade. Todos os programas ele coloca alguma coisa no Milley, a gente E tira. a gente tira. E a gente paga Bruno, ele? Ou é voluntário? O Big Boss aqui tá te vendo, hein? É, Mas a gente cuidado. paga ele ou é voluntário esse Bruno? É pago. É pago, pago, é é remunerado. Senão. Bruno, olha, muito estranho essa sequência. Porque. Não, é sério, o Bruno aqui ele tá com a questão, porque é o dólar despenca e logo depois o Lula sanciona a lei do programa de aceleração de transição energética. Vocês têm certeza que ele não tá recebendo dinheiro do governo? É. Fica um ponto aí. Eu achei estranho, porque ele fala assim que o Trump tá com isolacionismo econômico. Eu É adorei que se essa for expressão. falar de dólar despenca, não é o destaque pro real necessariamente. É uma questão global. Então o dólar perdeu força mas ele não escreveu frente a isso. mais de 30 mas moedas. ele não escreveu Foi, isso aqui. verdade. Cadê esse mais de 30 moedas? Quem tá me dando essa Então, vamos aspa renomear. é o Malheiros, Dólar representante perde da Faria força. Lima. É o dólar perde força. Vamos refazer a pauta do Bruno. Dólar perde força mundial após falas de Donald Trump no Fórum Econômico Mundial, lá em E Davos. sabe qual que é a moeda que melhor performou frente ao dólar? O quê? O rublo. O rublo? O Russo? rublo.
russo. Sabe quem disse que fazer guerra era uma coisa que era economicamente interessante e os Estados Unidos ouviu errado? Keynes. Keynes falou assim, não, mas desse jeito para manter esses índices econômicos só se a gente vivesse em guerra, o que é impossível. Aí os Estados Unidos ouviu só a primeira frase. Só se a gente vivesse em guerra. É assim que será. Então vamos lá, então. Então Inclusive, até na própria matéria fala que o Trump fala que os países que são ali aliados da OTAN deveriam gastar 5% do PIB e eles já tinham negociado antes que seria no máximo 2% do PIB. Mas você sabe que o Trump, ele deu uma ajuda gigantesca pro Putin poder parar a guerra, né? Você viu o que ele fez no pronunciamento dele? Primeiro, ele... No Twitter? Mas ele começa no Truth, sei lá o que Truth, não é isso que é a rede que ele usa. Agora ele tá usando o Twitter que ele fechou o conchavo, verdade, mas ele tem a a Social própria. Truth, sei lá, uma própria rede social dele. Ele postou o seguinte, ele começa o relato, eu não tenho aqui o relato inteiro, né? Mas ele começa o relato falando assim, inclusive a gente tem que se lembrar que a Rússia nos ajudou a vencer a Segunda Guerra Mundial. Então ele provocou ali uma coisa, e ele falou que gosta muito, que tem um bom relacionamento com o Putin. Ele faz tudo isso para que as manchetes da Rússia, como ele sabe que o Putin controla a imprensa, para que as manchetes da Rússia sejam um reconhecimento do Donald Trump ao Putin e ao povo russo. Então o que acontece? Fica muito mais fácil para o Putin recuar quando o Donald Trump dá uma mamada no ovo dele. Foi uma mamada legal, assim, mas foi aquela boca completa na bola, né? Fala até de quantas vidas eles perderam durante a guerra. Exato, em troca disso. Tal. Então ele fez um reconhecimento ao povo. Inteligente, foi diplomático aquilo ali. Um elogio ao povo russo de modo geral, porque aí na hora que aquela manchete vai, ele sabe que aquilo vai rodar nos jornais russos todos. Na hora que aquela manchete ecoar, o Putin pode escolher as manchetes falando assim, sempre tive um bom relacionamento com o Putin. Ele pode escolher as manchetes. O povo russo perdeu 60 milhões de vidas para vencer a guerra. Sim. Então isso aí foi uma coisa que o Donald Trump facilitou demais, né, a vida ali do Putin nesse momento. Eu acho que faz total sentido. E agora, vamos ver agora com que o Trump, na verdade, o que eu tô achando, tá? Sobre esses primeiros poucos dias aí que ele tá tendo de governo. Ele tá ameaçando fazer coisas muito, muito sérias, né? Como, por exemplo, tirar ali ameaçar não, que ele já fez, né? Tirou os Estados Unidos ali da OMS, tirou os Estados Unidos do Acordo de Paris. Também está rejeitando aquela alíquota mínima global de 15% que os países da OCDE tinham decidido. Então, assim, grandes empresas iam ter que pagar imposto em qualquer país, né? Queriam eliminar essa ideia de paraísos fiscais. E o engraçado é que o Trump, que ele fala assim, vou colocar uma sanção de 10% de taxa de importação no produto europeu, mas no a minha chinês. empresa você não tributa. Exato. Tanto que na Europa, a Europa também fez a mesma coisa com os produtos norte-americanos e ele já começou a falar, se vocês não retirarem isso aí, a gente vai ter retaliação. Então é assim, ó, aqui é livre mercado de um lado só, cara. Se você começar a fazer isso aí, a gente não vai comprar mais nada de vocês. Você acha que foram medidas liberais que o Trump tomou? O que a Faria Lima pensa disso, Malheiro? Ele é liberalismo para os Estados Unidos, nos Estados Unidos. Exatamente. Simplesmente. Olha, mas sabe o que... É a democracia de pólvora. Mas sabe o que é interessante, assim? Uma coisa que eu achei legal desse posicionamento do Trump, né? Ele criou tarifas dos outros produtos e tal. E é exatamente tudo aquilo que a gente disse que não funciona no Brasil, né? Então os Estados Unidos aparentemente está adotando uma ideia que vai prejudicar eles firmemente. Porque se a gente imaginar que os Estados Unidos é um país que tem uma indústria relevante, né? Não igual a da China nesse momento, né? Ainda é maior, mas a gente sabe que números ali, tudo que você pega tá escrito Made in China e nada que eu pego tá escrito Made in United States. Então, exatamente. Não. O iPhone é designed by Apple em Califórnia. E agora nem era, porque eles copiaram, eu comprei o último modelo e eles copiaram até a câmerazinha, assim, tudo tá bem chinês mesmo agora. Então, tudo tá made in China. Até aquele cabo que o do iPhone antes era de borracha, eles agora estão fazendo aquele cabo de tecido que o pirata já vendia há 10 anos. Mesmo. Então a Apple tá copiando a pirataria. A pirataria era de onde? Era da China. Então agora é design in China e assembled in China também. Então é tudo em China. Made in China, design in China, assembled in China. Então, mas toda vez que a gente pega os produtos, no geral, tá escrito Made in China, né? 70% dos celulares vem de lá. Cara, não só celular. Do tudo mundo. que pega, tudo que eu encosto, eu olho, procuro, falo, porra, dá um Made in China. E a gente não acha nada esse Made in United States, assim. Isso aí Nem nos Estados Unidos. Um baita no conflito. Porque o Musk, ele tem uma fábrica gigantesca da Tesla, onde? Em Xangai. E ele é ali o primeiro amigo, vamos dizer dessa forma, do Donald Trump. Foi o maior apoiador da campanha e agora tá dentro ali de uma agência governamental. Então, olha só que interessante, né? O cara que tá do lado do presidente dos Estados Unidos, que é a maior potência do mundo, que tem uma rixa com a China, tem fortes relações comerciais com a própria China.
Mas os envolvendo Estados suas Unidos empresas, não tem fortes né? relações comerciais com a China, não. Ele tem todas as relações comerciais com a China. Eles estão falando não sei do quê. Eles são o país que mais tem relação com a China. Quem construiu boa parte desse fato da China ser esse lugar extremamente relevante hoje para o mundo foram as empresas americanas. Elas foram se enfiar a indústria lá dentro e para exportar, porque os chineses têm uma eficiência muito maior do que os outros países hoje em dia no quesito preço, né? Então, quem fez isso foi os Estados Unidos, quem colocou esse negócio lá. E agora eles querem pegar e falar assim, não sei que a China tá atrapalhando. O que é isso, cara? Então, é uma loucura isso aí, mas o que acontece? Daí o Donald J. Trump, ele veio agora putaço, né, falando essas coisas todas, mas o que eu acho mais interessante é porque eu, como liberal, eu sou um liberal de verdade. Eu, como liberal, acredito, nenhuma dessas medidas é liberal. Nenhuma. Tudo isso pra mim é protecionismo de Estado, Sim. é o governo interferindo onde não devia e etc. O que eu acho mais interessante são as cadelas brasileiras do liberalismo, todo mundo falando que tá tudo bem, aplaudindo o Donald Trump. Eu não entendi. Quando o Brasil faz qualquer política desse gênero, as pessoas vão lá e falam, não é liberalismo. Aí porque é o Trump que fez, aí pode. Reclamaram, por exemplo, dos impostos que colocaram nas contas internacionais e tá aplaudindo o Trump, taxando as contas internacionais. Não, Não faz é nenhum loucura, cara. Não faz nenhum nexo. Então é o seguinte, olha, todas essas medidas que o Trump tá fazendo, eu acredito que vão atrapalhar os Estados Unidos. Eu, como liberal, penso que protecionismo atrapalha o país e eu acho que os Estados Unidos vai crescer menos, muito provavelmente graças a essas medidas ali. Mas o Trump chegou a falar de interferir em política monetária, falando, eu vou fazer o Fed abaixar os juros. Então, ele tá Dando a falando entender que tudo o que a ia gente tá fazer a falando que é pressão errado, política. ele tá fazendo, né? E daí, por isso, você consegue entender agora os indicadores econômicos todos responderem negativamente. Porque as Dólar pessoas que despencando. mandam no dinheiro, diferentemente dos liberais do Twitter, as pessoas que mandam no dinheiro, elas entendem que isso não é uma boa ideia, né? Mas eu achei muito engraçado que no Brasil, as políticas do Donald Trump, elas foram defendidas. Os liberais americanos, obviamente, desceram o cacete, porque sabem que vai influenciar no bolso deles, mas eu achei muito curioso que no Brasil os liberais estão caladinhos quanto ao Trump fazendo medidas completamente protecionistas. Vocês não acharam curioso isso? Cara, é um complexo de vira-lata. Toda vez que vem qualquer coisa ali dos Estados Unidos tá correto, mas pra cá é sempre assim. Quando você vai ver, tipo assim, qualquer medida também que vai ser com injeção de capital ou de subsídios em algum setor específico ali, que seja de um tom mais protecionista, é a mesma coisa. A pessoa fala assim, ai, cara, que bonitinho, vamos ver lá os Estados Unidos ali Mas, dando aliás, agora, proteção quem para Tá as decide empresas incentivando a dele. economia. As empresas dele de petróleo, por exemplo, dos Estados Unidos, que tem um custo de extração muito mais alto que o do brasileiro, por exemplo. Para competir, vai ter que ter algum tipo de incentivo. Aí eles fazem isso. Se o brasileiro, se qualquer ramo aqui no Brasil tiver o mesmo nível de incentivo, eles já vão começar a falar que aqui no Brasil o Brasil vai quebrar, que o Brasil é isso, que o Brasil está deixando de arrecadar, que está privilegiando alguma bancada específica. Ou que vai criticar. Eu tava vendo esses dias um vídeo de produtores rurais norte-americanos reclamando da JBS, falando que foi uma empresa que foi muito apoiada pelo Brasil, acabou se expandindo para lá, comprando várias açougues locais, e agora eles têm um domínio muito grande do mercado de lá e acabam exercendo um controle de preços, do quanto que o produtor consegue vender a cabeça de gado. E eles reclamando por causa disso, falando, não, uma empresa brasileira, não deixem fazer isso. Então, assim, a gente não pode ser capitalista. Não. É só eles que podem. E o que tanto de coisa que eles influenciam do preço aqui dentro do Brasil? É safadeza, né? Então Vou te eu só falar. quis deixar claro isso aí, porque normalmente eu acho a coerência uma coisa importantíssima e não abro mão dela, né? Sei que aqui nos comentários vai ter um monte de mamadores do Donald Trump, que acho que tá fazendo um bom trabalho para os Estados Unidos, não tô criticando isso. Mas eu não defendo nenhum tipo de medida que não seja liberal. Acho errado, inclusive, vocês estarem defendendo essas medidas sem mencionar que elas não são liberais. Aí vocês não podem gostar do Milley e do Trump ao mesmo tempo, porque são duas coisas que estão indo em completo oposto. Então, mesmo. Apesar deles estarem ali, ó, brotherzinho, o Milley também tá caladinho, que ele sabe que nenhuma das... Por que não faz na Argentina? Não era que E, tava feito na inclusive- Argentina, que ele desmanchou na Argentina. Estão Exatamente. fazendo nos Estados Unidos e tá falando que é legal? Olha como é que funciona o cadelismo do mundo, O né? Milley falando que, se necessário para firmar um acordo de livre comércio com os Estados Unidos, ele saía da Mercosul. Tirava a Argentina do Mercosul. Mas aí até eu. Se for pra Fosse o fechar preço. um acordo com uma coisa maior, eu também largo a que eu já tenho na mão. Não, mas aí a gente não pode deixar a Argentina sair do Mercosul. Pode. Por quê? Não, Ué. a gente não. A gente pode deixar, só que nós somos o maior parceiro comercial deles. A gente só Exatamente. tributa tudo deles. A gente pode deixar, claro que Pode deixar. Isso aí não tem problema nenhum. Quiser ir, vai tranquilo. Agora, a gente vai colocar o nosso tributo. É assim que funciona. É cada um no seu próprio imperialismo, Malheiros. Não pode reclamar. A gente manda aqui, na América do Sul. A América pronto. do Sul é nossa. Não adianta ficar Argentina. Não tem conversa. Não tem conversa. Isso aí vocês Aqui. podem resolver com quem quiser. Ah, mas a Argentina é um país grande. Vamos ver como é que eles ficam com a balança comercial destruída. Defasada. Defasada. Vamos ver se eles são tão grandes assim Realmente, mesmo. vamos ver se Vamos ver eles se são eles aguentam essa inflação desse jeito mesmo.
Não produz nem arroz, tá com conversa fiada, rapaz. Até pra batata que vocês comem, nós tá plantando. Que Só conversa fazem vinho. torta. E o vinho é bom, hein? Não, Mas é bom, pelo menos. Eu gosto dos argentinos. Não tem nada contra a Argentina, não. Nem contra o Milei também, Também não. não. Mas vai ter que parar de gracinha. Nós vamos ter que dar um chega pra lá nele. O Milei tá muito engraçadinho. Tá muito engraçadinho. Ah, eu saio do Mercosul. Vamos ver se você sai mesmo. Ah? Presta atenção onde tá construída as hidrelétricas brasileiras. Vê se você sai mesmo. então é isso. Acabou o programa. Encerrou. Tem que pôr isso aqui no encerramento, né? Ou tinha mais alguma coisa pra falar? Tem a notícia do Lula, né? Falando da transição energética brasileira. É uma lei que vai criar... Pelo amor Alguém de quer Deus, falar ó, disso? nem a BlackRock quer falar de ESG, mas a gente vai deixar o Lula falar Não, de mas ESG. agora vamos A falar um BlackRock ponto. parou de mexer O com ESG. Brasil, se eu não me engano, é o país que tem a matriz elétrica mais limpa do mundo de fontes renováveis. Precisa sempre pensar, toda vez a gente precisa olhar do ponto de vista crítico, porque tem muito greenwashing nas coisas, que é esse negócio de você falar que alguma coisa é verde sem ela ser, né? Então, assim, tal coisa, ela é mais sustentável, tá? Mas como é que ela é produzida, né? Como é que é essa cadeia? Isso aí nunca chegou. E agora o mundo tá entrando num lugar anti-ESG agora, que a gente tá tendo uma guinada aqui, exatamente porque essas empresas, por anos, toda empresa que utilizou esses selos, na verdade, eram empresas que destruíam o meio ambiente. É aquela... Se eu não afeto de fato o meio ambiente, eu não preciso de um selo verde, porque minha operação é verde mesmo, né? Toda empresa tem um selo verde de operação Ó, verde. a gente tem porque ela selo não é. verde aqui na Não, consultoria. mas a gente não faz nada pro meio ambiente, é esse o Exato. ponto. Então, quando você cria problema mesmo, aí você tem que ter um selo. É tipo quando você vê uma empresa que é Great Place to Work. Significa que ela é um péssimo lugar para trabalhar. Porque se não fosse, ela não precisaria gastar tanto dinheiro assim para virar Great Pra Place to avisar, Work. né? Fala assim, ô, gente, aqui, ó. Você vê, a gente não tem nenhuma reclamação dos funcionários do Glassdoor, etc. E a gente não é Great Place to Work, né? Você vai lá avaliar, todo mundo avalia bonitinho. Agora, tem um monte de empresa aí, inclusive concorrente da gente, que tem um selão gigantesco e você abre o Glassdoor e tá lá o problema. Olha que maravilha. Recado final. Recado final que agora, É uma lembrando... curiosidade completamente aleatória que você tem total flexibilidade para falar sobre o que quiser. Quer ter as honras? Mas é uma curiosidade mesmo ou pode ser uma crítica embutida de curiosidade? Pode ser uma crítica. Olha Fica que à vontade. interessante. A fala Você é sua. sabia que a Convenção Internacional de Gráficos, ela diz respeito que o ano menor tem que estar à esquerda e vai ter uma crescente de anos Pois nos é, né? maiores. E aí, você acredita que um governo recentemente, não nada assim que a gente conhece, mas um governo recentemente ele apresentou o número de queimadas, mas ele colocou a orientação ao O eixo X contrário. invertido. O eixo invertido colocou tipo 2024 como o primeiro ano para parecer que Não, tá em e redução teve um para apresentar detalhe. para os gringos. Em uma coluna era tipo 17 e tava lá embaixo. Em outra coluna era 16 e tava lá em cima. E o 16 era do ano passado. Não, aí você faz uma determinada alteração. Mas isso aí foi coincidência histórica, né? Sim. Agora, se você quiser gente que gosta de dinheiro, gerenciando o seu dinheiro, sem preocupações ambientais, brincadeira. Aí Mas é foda. nem tanto. Sem preocupações. Menos o Godoy. O Godoy tem preocupações ambientais. Tem. Fora o Godoy que tem preocupações ambientais, se você quiser Não gente. tem não. Se tivesse, ele não comia a planta. Tá destruindo as plantas, sendo vegano. Nossa, essa piada é tão ruim, ô Malheiros. Você teria que ter, no mínimo, 60 anos de idade pra contar essa piada e não ser estranho. Exatamente. Porque a pessoa com 20 e poucos anos contando uma piada dessa não harmoniza bem. Mas ele não parece ter 20 e poucos anos em nenhum aspecto. Nem no jeito de se vestir, no jeito de se portar, de se falar, de fazer piada. Em nenhum aspecto ele parece ter 20 anos. É nosso idoso, É né? nosso idoso. Então, nosso se idoso. você quiser ter o seu patrimônio gerenciado pelos competentes profissionais que estão diante de você, um sem responsabilidade ambiental, o outro com responsabilidade ambiental, você Fica a pode seu critério. acessar aí, alvpcapital.com.br, que vai ser um prazer pra gente. Peço desculpas a vocês por estar aqui hoje atrapalhando o Soco Matinal, que é o único programa que vocês não tinham o desprazer de me ver aqui, mas é porque hoje, de fato, a gente não sabe onde o jovem Edson se enfiou, Sim. mas isso aqui também é horário comercial, né? 17h40, esse horário tá onde? Saída de Goiânia, pega a BR ali, tem uns lugares Perto interessantes. da Atlanta. E às vezes não dá tempo de voltar. Então, você vai ali fazer um jantar executivo, né? Às 17 horas, né, Edson? Que Vai depois sair que com tá cliente. solteiro, ele começou a dar esse sumiço com muito mais frequência. Antigamente, quando era casado, tava aqui o tempo inteiro. Exatamente. Agora que tá solteiro, dá esse sumiço às vezes. E tem férias também. Nunca teve férias quando era casado. Você vê que a solteirice está atrapalhando. Solteiro não, né? Que divorciado não é solteiro. O divórcio está atrapalhando o nosso querido âncora que apresenta esse Exatamente. programa aqui. Posso trazer outra curiosidade? Que eu lembrei de uma aqui muito interessante. Se não for sobre o Edson, eu já expus muito. Não é sobre o Edson, mas é sobre coisas envolvidas. Olha, teve um dado muito curioso de sex workers indo para Davos justamente nesse mesmo ambiente que está tendo agora a convenção lá.
aumentou exponencialmente, sim. curiosamente, uma correlação assim. Não, eu assim, acho que... claro, isso aí eu ia. Nossa, quase que eu dei um detalhe terrível. Mas isso aí é extremamente comum. Inclusive, em todos os eventos normalmente de mercados financeiros ou líderes internacionais, né? Existe um aumento substancial das Scots, né? Que chama, que é o pessoal que trabalha com entretenimento adulto Olha só, para homens, né? curiosamente. Mas muito específico, né? É isso. Interessante. Eu Você tinha vê- separado uma curiosidade também, que você pode fazer na pau misturando gasolina com isopor. É. Boa coisa. Sabe que é verdade. E você pode fazer verniz também. Então, se você acender fósforo, é na palma. Se você não acender, acaba servindo como verniz. É verdade. Boa. É isso aí, cara. É isso. Beijo pra vocês. Bom programa. Falou. Obrigado. Até mais.